Pois é, né? Vale lembrar que o governo estava negando veementemente isso, mesmo com todos os indícios. Tinha muita gente falando cautela, calma. E, veja, é muito importante ter clareza moral nessa hora. Não adianta nada saber data do passado. Você precisa entender o que está em jogo ali. Nós temos um regime opressor. O Vila fica incomodado que o Trump não pode falar de moral porque saiu com prostitutas no passado. Veja, prostitutas são apedrejadas no Irã, gays são jogados do telhado. Nós temos que ter um mínimo de clareza moral para saber traçar uma linha divisória do que é um regime e do que é o outro país, né? O Irã é um país feito à base de mentira, à base de terrorismo, à base de visão imperialista de mundo que dissemina o terror naquela região e tentou acusar os outros dessa queda do avião. Não dá para comparar com a queda do avião nos anos 80, como eu tinha dito também. Ali havia uma guerra em curso, fogo cruzado, e tão logo ficou claro o erro, os Estados Unidos assumiu, como os Estados Unidos sempre vem assumindo seus erros. É o contrário do regime iraniano, um regime opressor que não tem transparência alguma. Nós temos que ter um mínimo de clareza. A população iraniana está revoltada com o regime. Não há união lá, há uma divisão. Tem um texto publicado hoje na Gazeta do Povo que eu recomendo, escrito por autores iranianos, agradecendo a Trump pela mudança de postura, porque agora eles têm uma esperança, uma expectativa de que esse regime opressor possa, pelo menos, encontrar obstáculos, barreiras à frente. Não dá mais para ter essa visão isenta, neutra, diante do que está acontecendo na região. O Soleimani era um monstro, um terrorista, e é muito bom que ele tenha sido eliminado, e também todo mundo ficou apavorado com a Terceira Guerra Mundial. Estamos muito longe disso, não vai entrar a Rússia no conflito, nada disso. O Irã está sentindo o golpe e a imprensa, boa parte da imprensa, infelizmente, chamou a derrubada desse avião de dano colateral, tentando culpar o Trump por algo que aconteceu lá. Eu repito, o Irã não estava sob ataque. O regime derrubou um avião por um erro grosseiro, tosco, típico de um regime tirânico, e sem nenhuma transparência ainda ficou negando o que aconteceu e culpando os outros. Ou seja, vamos ter calma nessa hora, porque não adianta saber as datas das constituições se não tiver uma clareza para analisar o que está acontecendo no mundo hoje. Precisa saber, conhecer a Constituição norte-americana e as datas para não falar um dado equivocado e informar mal quem nos acompanha. Por exemplo, saber, conhecer as emendas da Constituição de 1787, o teor de cada emenda. Quer dizer, isso demanda muito tempo de estudo e não ser papagaio do imperialismo. Segundo ponto, deixei sempre claro aqui, quem nos acompanha testemunha disso, que nesse episódio a ação norte-americana acaba fortalecendo os mais reacionários dentro do Irã. E que no Irã, especialmente em outubro, novembro do ano passado, as manifestações de massa foram fundamentais, que estavam pressionando para derrubar o regime dos ayatolás. A própria Anistia Internacional acabou divulgando um relatório que só em novembro a ditadura iraniana, e nós falamos a semana passada disso aqui, matou 200 manifestantes. Então é uma repressão contínua que viola os direitos civis, a liberdade, não é uma democracia, é uma ditadura. Então isso ficou muito claro, só se a pessoa tem problemas de audição, aí recomenda-se uma operação ou um aparelho. Mas ficou muito claro isso. E deixei muito claro, também, claríssimo, como a luz do sol do meio-dia, que os interesses norte-americanos na região não passam por defender a democracia, a liberdade, o Ocidente, nada disso. São interesses de um império que tem uma presença mundial, né? Mas os Estados Unidos hoje é exportador de petróleo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Haja primarismo. A grande questão é que a região, economicamente, militarmente, ele é muito importante. E há uma disputa pela região. Uma potência regional, Irã. Uma potência mundial, os Estados Unidos. E a Rússia, silenciosamente, ao contrário do que muitas vezes não acompanhamos aqui no Brasil, está presente na Síria, e não é de hoje. A aliança com a família Assad, ela já tem mais de 4 décadas. E hoje é uma aproximação muito interessante na região, entre Rússia e Turquia. Rússia e Turquia. Há um condomínio russo-turco na Síria e há um condomínio entre a Rússia e a Turquia na Líbia, que vive uma guerra civil desde a queda do Gaddafi, do Muammar Gaddafi. Tem 2 governos e a Turquia apoia um governo, a Rússia apoia outro, e os dois, Rússia e Turquia, querem agora que se chegue a um acordo na Líbia. Em suma, é uma região muito complicada do norte da África. E o Oriente Médio é uma questão de difícil compreensão. Cabe a nós aqui eu penso sempre do olhar do Brasil, evitar qualquer posicionamento de um lado ou de outro. Nós temos que defender princípios.
princípios constitucionais. O presidente da República, numa live recente, semana passada, fez questão de abrir a Constituição e ler o que pauta as nossas relações internacionais. E é por aqueles pontos que estão na nossa Constituição. Respeitar direitos humanos, ser contra o terrorismo e buscar a paz. É por ali. Isso. E a Constituição americana, que tem mais de 230 anos, com algumas poucas emendas, é previsto, inclusive, dentro da própria Constituição, era isso que eu tinha dito, representa exatamente esse tipo de estabilidade e esperança e exemplo para o mundo. O professor Villa podia explicar esse terrível imperialismo americano, como é que funciona, porque quando é atacado pelo Japão, quando é atacado pela Alemanha, vence a guerra de forma reativa e mesmo assim entrega o país de volta para a sua população. Hoje o Japão é uma potência livre mundial, a Alemanha é outra potência livre mundial. Imagina só se os Estados Unidos fossem mesmo imperialistas. Mas não há nenhuma relação entre um fato e outro. Por isso que é bom a história, que não é uma somatória de fatos. Os fatos levam a um processo de compreensão da história. Lembra aqui uma vez, no começo desse século, puxa, já estamos quase logo na metade do século, uma professora de uma conhecida universidade pública do estado de São Paulo, para não dizer o nome de quem quando um jornalista questionou o seu livro, que fazia uma salada, um samba do crioulo doido histórico, um aluno dessa professora escreveu uma carta ao jornal Folha de São Paulo, dizendo que os fatos pouco importam, o que vale é a interpretação, o que era sui generis e tal. Então, o fato é fundamental, é a interpretação idem. A questão da Segunda Guerra Mundial foi uma outra. Os Estados Unidos ficou 5 anos ocupando o Japão até 1950 e fez um trabalho muito importante, destruindo o militarismo japonês. Foi feita uma reforma agrária, foi feita uma nova Constituição, 1946. O imperador Hirohito deixou de ser Deus, né? O Japão deixou de se considerar um povo já superior aos outros. Foi um processo de mudança em tão curto espaço de tempo, radical e benéfico para o mundo e para o Japão. O Japão passou a ser outro. Isso é muito importante. O episódio depois do conflito na Europa é uma longa história, poderemos um dia até discutir tudo isso daqui, analisar, né, ver o papel dos Estados Unidos, da Inglaterra, da União Soviética. Nós já citamos aqui, você, eu, o papel do Winston Churchill, os acontecimentos de maio de 40, a queda da França, tudo aquilo, mas o importante é que a história, ela não é, e aí é um defeito nosso de ensino de história no Brasil, que ela é muito mal dada, ou era antigamente uma sucessão de fatos, quando eu estudei no antigo ginásio, ou passou a ser panfleto. Então, mais recentemente, ela não pode ser nem panfleto, nem sucessão de fatos. É necessário ter uma análise equilibrada dos acontecimentos históricos. Isso é um processo longo e é muito bom sempre o debate e a troca de ideias. Olha, o problema da doutrinação ideológica nas escolas e nos livros didáticos que o MEC compra é um problema muito real, não dá para negar. E que tem sempre um viés de esquerda, isso também é evidente. A gente aprende, entre aspas, nesses livros, que o assassino monstruoso Che Guevara era um herói. A gente aprende que o socialismo é maravilhoso e o capitalismo é terrível e explorador. Então tem muita besteira e não é à toa que 9 em cada 10 professores de história no Brasil reverenciam a sangrenta Revolução Francesa e padecem de um anti-americanismo patológico. Então existe esse problema e isso tudo precisa ser enfrentado sim. Não é o único problema da educação brasileira, mas é um problema real. Paulo Freire achava que não existe isenção na aula. Todo mundo traz uma visão ideológica de mundo, então ele achava que com isso estava justificado você doutrinar para o lado esquerdista, como ele, que babava ovo de ditadores comunistas. Veja, isso é que nem você falar que não vai existir a limpeza plena num hospital, o que não quer dizer que você não vai tentar buscá-la. É óbvio que você pode tentar ser minimamente imparcial e trazer pluralidade de ideias para o aluno, mostrar visões de mundo distintas e sem necessariamente cair também num relativismo, como, por exemplo, aquele que não enxerga que havia um lado correto na época da Guerra Fria. Ninguém pode achar que era melhor se vencesse o Império Soviético. Olha o mundo que eles criaram e olha o mundo que o Ocidente das democracias liberais, sob a inspiração e a liderança americana, criou. Então, não dá para ter esse relativismo também. Mas é fundamental você trazer conhecimento objetivo, pluralidade de ideias e deixar o aluno julgar por conta própria. É necessário, primeiro, nessa discussão e em outras, respeito. Primeira coisa, respeito. Respeito ao Jornal da Manhã, que tem mais de meio século. Tem muita gente que fala no Jornal da Manhã e não conhece a história do jornal. Ter debate, discutir,
polemizar, ter ideias diferentes é uma coisa. Querer classificar as pessoas De profissionalmente é necessário ficar calado, porque agora quem está falando sou eu, né? Eu respeito, ouço e estou recebendo uma série de mensagens aqui que realmente peço desculpas a todos vocês que nos acompanham, porque é um disco, é sempre, os que não conhecem disco era uma coisa de vinil, que ficava sempre repetindo a mesma música, Estados Unidos, Obama, PT, não sei o que, é sempre a mesma coisa, tudo é, qualquer assunto, parece aquilo que você discutia, literatura, cinema, física nuclear, serve para qualquer coisa, quando não serve, revela falta de conhecimento. Sobre essa discussão de livros didáticos, eu posso dizer com tranquilidade, primeiro, que eu, com um colega, ex-aluno, brilhante aluno, fiz uma coleção no final do século passado. Debati essa questão de livros didáticos, polemizei, escrevi, né, participei de debates. Lá atrás, quando todos estavam calados, os valentes de hoje, que chutam cachorro morto, estavam calados. Os livros padecem de muitos problemas e você que nos acompanha, basta acessar o canal do YouTube do Jornal da Manhã. Lá encontrará a minha discussão feita no momento que foi discutida a Base Nacional Comum Curricular. E também publiquei um artigo no jornal O Globo, à época colaborava com o Globo, fiz isso durante 8 anos consecutivos, e lá estava toda a minha crítica à proposta feita, e apresentando todas as ideias e mostrando como que o panfletarismo invadia o ensino de história. A questão que se coloca sobre o livro didático ela é fundamental. Agora, o que o ministro está dizendo, ele desconhece o assunto. Então vamos ao que nos interessa. Ele desconhece. É difícil essa questão. Vai retirar a ideologia. Aí ele está tendo uma leitura no campo do marxismo. Parece a Marilena Chaui, num manual muito conhecido, chamado O que é Ideologia, ela dizia o seguinte, que a única ciência era o marxismo, todas as outras eram ideologia. Ideologia no sentido de falsificar o real, de não compreender o real. Então, na medida que você quer acabar com as ideologias, isso não existe, porque a ideologia é uma visão de mundo. É necessário entender dessa forma, como uma visão. Então, o que acontece? Evidentemente que nas ciências exatas e biológicas essa questão não está tão presente. Ela está presente na área das ciências humanas, no ensino da língua portuguesa, da literatura brasileira e portuguesa, porque nós aprendemos no Brasil também a literatura portuguesa, no caso da geografia, isso está muito presente, e no caso da história. Essa discussão tem de ser feita, o governo poderia fazê-lo, não através do ministro da Educação, que não tem capacidade, infelizmente, para tal, e todas as pessoas que têm um mínimo de discernimento sabem disso, mas criar comissões e avaliar os livros didáticos. As comissões existiram no passado, os livros didáticos eram comprados, avaliados por comissão, e tem avaliações absurdas. E eu discuti essas avaliações desde os anos 90, portanto, isso há um longo período. Sendo assim, a questão que o ministro está dizendo mas houve compras erradas no passado. Houve compras erradas no passado, mas agora, o atual governo estava comprando uma leva de computadores. O jornalista Hélio Gasper apresentou isso na Folha de São Paulo, que dava a média por escola de 111 computadores, por aluno. Era uma compra que estava errada e foi denunciada pela imprensa. Daí a importância da imprensa livre ela não ser xingada. A imprensa tem CNPJ. A imprensa que não tem CNPJ, você não confia. É o oposto do que diz. Então, no caso da avaliação dos livros didáticos, é uma discussão séria, tem de ser feita não dessa forma, e nem como o panfletarismo do PT, tem de buscar reunir as pessoas que conhecem o assunto, discutir, comparar com os outros países. É bom ter um exemplo comparativo de ensino de ciências humanas, porque a questão de ideologia está mais presente na área das ciências humanas. Analisar, discutir seriamente. Não é nem para ser, como eu estudei pelo Borges Hermida, isso faz muito tempo. Acho que alguns que nos acompanham estudou por ele. Era uma sucessão de datas e acontecimentos e parava o livro, para não comprometer o autor, em 1889. Na Proclamação da República. Dali para frente ele não falava mais nada. É necessário discutir, analisar, apresentar bons mapas, formar bons professores, elevar a discussão. A grande questão que na educação brasileira, a discussão está muito baixa. É necessário elevá-la, discutir, chamar os profissionais da área das várias leituras ideológicas, que não existe nada não ideológico. Isso é uma ilusão. Essa é a visão do marxismo ortodoxo, stalinista, como eu citei a senhora Marilena Chaui no que é ideologia. Fazer uma discussão legal, a partir dali a coisa anda.
Como eu disse, né, o argumento que o Paulo Freire usava para vender doutrinação é de que não há isenção plena. Isso é um argumento fajuto, porque é óbvio que a gente pode buscar o máximo possível de isenção e de conhecimento objetivo. Sobre o respeito ao nosso ouvinte e telespectador, eu concordo 100%, Vila, mas uma coisa que eu não posso aceitar é porque eu sei debater com respeito ao meu oponente. Isso aqui não é um programa, isso aqui é um jornal. Agora deixa eu falar, porque eu escutei calado você falar esse tempo todo. E é muito feio quando a gente coloca rótulos nos outros o tempo todo, ou então de forma muito demagógica acusa o outro de ser rico, como se isso fosse um argumento, o que é demagógico, né? O que é monopólio de virtude. Se você é rico, você não defende se você não defende os mesmos meios que eu, ou seja, o Estado cuidando de todo mundo do berço ao túmulo, por meio de creches e tudo mais, você não liga para os pobres, você é um insensível. Isso é um argumento primário de DCE comunista, né? Isso não dá para levar a sério num Jornal da Manhã que tem uma respeitabilidade que tem o Jornal da Manhã e o público que tem. Então, o que nós não podemos fazer é rotular os outros e depois bancar a vítima, como se fosse a gente que tivesse sido alvo da estratégia que a gente usa para vencer um debate sem razão. Então, um pouquinho mais de respeito ao ouvinte, eu também agradeceria. E lembrar que isso aqui é um jornal, não é um programa. Então, explicar um pouquinho de jornalismo, não custa entender, né? Um programa tem uma estrutura, um jornal tem outro. Um jornal fala política internacional, política nacional, economia, esportes, artes, cotidiano, cidades. Tem um monte de assuntos. Não é uma coisa monotemática, de sempre falar do mesmo assunto, da mesma coisa. Então, um jornal vê tudo. Esse é o objetivo do Jornal da Manhã. É diferente do 3 em 1, por exemplo, para quem nos acompanha, que é um programa. Isso aqui é um jornal. Um jornal se vê um conjunto de notícias e vê a pluralidade das notícias e das interpretações. Esse sempre foi um caminhamento do Jornal da Manhã, desde quando eu era pequenininho, faz tempo, que eu ouvia antes de ir para o meu ginásio e assistir às aulas que eu não gostava, por sinal. Agora são 9h46. Repita. 9h46 minutos. Vamos sair um pouquinho aqui do Brasil, né?